Boa tarde a todos e, antes de tudo, agradecer ao vereador Jorge Bernardi, a todos os vereadores presentes e agradecer também aos secretários e os representantes das secretarias, da URBS, do Urbanismo, da CETRAN, o IPUC. Eu senti uma falta da Secretaria do Meio Ambiente. Eu acho que toda a questão dos parques, do que a gente tem de circuito ciclístico, dos 120 quilômetros, conectando os parques, até que no plano cicloviário apresentado pelo IPUC, prevê-se uma revitalização desse circuito interparques e a gente assiste um conflito muito grande dos usuários dos parques, né, que você não tem uma estrutura para bicicleta. Então você tem situações no Parque Bacaxiri, no Parque São Lourenço, muito perigosas para os pedestres, para os outros frequentadores do parque. Então é necessária essa regulamentação dentro disso. Agradecer e também fazer uma meia-culpa aqui, Christian, de não ter lembrado do convite para outros representantes da iniciativa privada. Eu acho que o momento histórico que a gente está vivendo é esse, do poder público estar escutando, estar ouvindo, da gente ter iniciativas da parte de empresários, de empreendedores, da IGISE, do Ecobike, da Bicicletaria.net, do Curit Bike, de, assim, tá pipocando coisas relacionadas à economia da bicicleta. E isso é uma coisa que só tende a crescer. Como o prefeito, a gente conversou antes da eleição, eu falei para ele, prefeito, a bicicleta é uma onda que não tem mais volta. Não adianta, assim, o trânsito já está ruim, ele só vai piorar, e não vai piorar por causa da estrutura para a bicicleta que a gente vai criar. Ele vai piorar porque a cada dia são 100 carros novos na cidade, entrando. Então, não tem condição da gente pensar esse planejamento da cidade se a gente vai querer melhorar a vida do motorista. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que priorizar mesmo um centro acalmado, a zona 30, as estruturais. Eu faço uma correção, Milani, se você me permite. No plano, as estruturais estão presentes ali. Eu acho que o IPUC fez um pouco às pressas, né, a questão, mas olhando no mapa, as estruturais estão presentes e a 7 de setembro é esse eixo, né, bem no centro da cidade. A gente espera que isso se estenda para a República Argentina e para João Alberto, e depois para o Capão do Imbuia, e depois para o Campo Comprido, e a gente vai ter essa conexão. Eu acho que isso está presente também. É importantíssimo lembrar também, como o Rodolfo falou e outros, a questão do orçamento. A gente espera que os vereadores deem essa força. Eu saúdo os vereadores que estiveram presentes mesmo aqui, alguns outros a gente sentiu falta, e seria muito bom, apesar de todos terem recebido o convite para estar aqui, mas a gente espera que haja essa costura política para que tenhamos recursos para as estruturas necessárias serem feitas. Em relação à URBS, né, que o Daniel, representando o Gregório, apresentou algumas coisas muito importantes, a gente tem batido numa tecla também, que tudo bem, a integração modal vai ser consolidada com os bicicletários dos terminais, na rodoviária também seria muito importante o bicicletário, e também pensar, a gente pediu um estudo da URBS, em determinadas linhas, determinados horários em que o ciclista possa entrar com a sua bicicleta no ônibus, desde que isso não cause um aborrecimento, não prejudique os demais usuários do ônibus, né, do transporte coletivo. Então a gente pede esse estudo. E a outra questão importante que a gente colocou, que esse estudo aconteça também, de criarmos faixas compartilhadas. Não estamos falando da faixa do BRT, né, do ônibus rápido, mas sim de outras faixas, como por exemplo a Rua Marechal Deodoro, onde a gente tem 7 faixas para o automóvel. A gente poderia ter uma faixa que seja da bicicleta e do ônibus compartilhado.
Sorocaba já tem 6 quilômetros desse tipo de estrutura. O que vai acontecer? É um treinamento, é um compartilhamento, o motorista vai ter que se acostumar com o ciclista vai ter que respeitar, se observar também como agente de trânsito. Então são coisas importantes. Em relação ao capacete, vereador Paulo Rink, também concordando com a posição do Milani, o capacete ele é recomendável, a gente tem que distribuir capacetes, estimular que as pessoas utilizem, mas à medida que a gente coloca uma obrigatoriedade deste item, na circunstância atual, isso vai ser visto como mais um desestímulo para a bicicleta. Acho que a ênfase, isso já foi um pedido feito à CETRAN, de que haja fiscalização, que a gente tenha agentes, por exemplo, tente atravessar a rua a pé ou de bicicleta, a ciclovia que cruza Cândido de Abreu. Tente. Se você chegar bem do outro lado, que bom, né? Mas são trechos que não é uma exceção, é meio que a regra. Os cruzamentos das ciclovias são todos perigosíssimos, então, das poucas ciclovias compartilhadas que tem, digamos, enfim. Então, eu queria pedir também o apoio do urbanismo, da URBS e das demais secretarias para o recém-criado Departamento de Transporte Não Motorizado, que eu acho que ele pode servir para fortalecer esse diálogo entre as secretarias, que muitas vezes não conversam entre si de maneira adequada. Eu acho, voltando ao ponto da URBS, a revisão da Clear Channel, da concessão que o município dá a todo esse imobiliário, e vindo para cá eu prestei atenção aqui na praça, na estação do Frás do Correio aqui, que esse horário ela já deve estar atulhada de gente, né? Fica muita gente. E você tem um Clear Channel, um totem obstruindo bem no meio do caminho. Ou seja, são locais que não deveria ter esse imobiliário. Nada contra a publicidade, mas ela não pode estar presente no espaço público em detrimento da mobilidade dos pedestres e dos ciclistas, né? A gente também observa dentro disso a questão dos orelhões, que eu não sei por que eles ainda existem do jeito que existem, né? A gente poderia eliminar esse mobiliário e colocá-los em locais onde não atrapalhem, principalmente a mobilidade dos deficientes visuais. Tenho amigos cegos e todo mundo já viu como é um estorvo para o ceguinho, leva uma cabeçada do orelhão. Então, esse pedido que a Câmara também tome ações em relação a isso. Só um outro ponto, saudar o vereador de Pinhais, que está aqui. A gente teve com o prefeito Luizão de Pinhais recente, e acho que tudo isso que está acontecendo em Curitiba tem que irradiar para os municípios metropolitanos. A gente fez uma contagem de ciclistas e uma ação educativa na Ayrton Senna com a Iraí, que é logo saindo de Curitiba, anda mais 500 metros, você já está num cruzamento extremamente denso, e em 1h40 que ficamos lá, a gente contou 433 ciclistas passando. Trabalhadores, mulheres, todo tipo de ciclista ali. Então você imagina, tem uma estrutura cicloviária ali, as pessoas utilizam. Então, a gente criar essas estruturas, a gente vai ter, com certeza, um aumento crescente. A Avenida Maringá e tudo mais. Sem falar, a gente não comentou aqui também da questão do cicloturismo, que tem que ser estimulado, né? Você vai ter toda uma rede de pessoas vindo aqui. Eu faço também eu acho que essa é uma primeira iniciativa. A proposta era discutir a lei da bicicleta. Eu acho que a apresentação das assinaturas do voto livre já tem um corpo para, a partir disso, e o próprio vereador Jorge Bernardi, que foi autor de um projeto que abriu para ser debatido e discutido, colocou isso à disposição, de que a gente vai recriar isso juntos, seja como for esse formato dessa possível lei. E são muitos itens, então eu não acho que vai ser difícil de esgotar a questão agora. Em relação ao e-book também, eu acho que o plano apresentado, ele merece sim complementos, merece sim ajustes,
e eu acho importante esse diálogo construtivo. Então, eu acho que é isso, agradecer, fazer um convite também que no dia 27 de setembro a gente está debatendo a política de criação de planos diretores cicloviários na Assembleia Legislativa do Paraná. Então vai ser dia 27, sexta, o Emiliano, o vereador de Irati, em Pinhais, e a gente poder ter os municípios do Paraná presentes, principalmente da região metropolitana, para discutir essa questão. Então, mais uma vez, agradeço a todos e desculpem as falhas da organização e passo a palavra. Obrigado. Muito obrigado, pedalando todo dia, trabalho no estudo pra comprar pão na padaria, sem fazer fumaça, só queimando caloria. Mas eu não tenho ciclorota, ciclofaixa, ciclovia. Mas eu não tenho ciclorota, ciclofaixa,